O ar no pequeno apartamento da Vila Mariana parecia denso, carregado com o peso de 5 anos de sacrifício e a eletricidade de uma promessa prestes a se cumprir. As paredes, embora limpas, exibiam o cansaço do tempo em pequenas fissuras e na pintura desbotada, testemunhas silenciosas de incontáveis noites mal dormidas. Na estante de madeira escura, o contraste era gritante e contava uma história inteira. De um lado, os livros grossos e caros de medicina de Maria, com seus nomes complexos e capas duras, brilhando como troféus. Do outro, discretamente pendurados atrás da porta, os uniformes gastos de João Pedro, um de entregador e outro de garçom, ainda impregnados com o cheiro de rua e de cozinha. Aquele espaço era o mapa físico de um sonho construído a 2, mas financiado pelo suor de um só. Era a noite da formatura dela, o fim da maratona, e a atmosfera era de uma esperança exausta, a um passo da glória. João Pedro girou a chave na fechadura com o cuidado de quem não quer quebrar o silêncio sagrado daquele momento. O corpo dele doía após 12 horas de trabalho, alternando entre o guidão da moto e a bandeja do restaurante. Mas seu coração estava leve. Em sua mão calejada, ele segurava uma única rosa vermelha, um gesto simples que carregava o peso de todo o seu amor e orgulho. Ao entrar, ele a viu. Maria não era mais a estudante de moletom e olhar sonhador que ele lembrava das madrugadas de estudo. Ali, de pé no meio da sala, estava uma mulher transformada. Usava um vestido azul escuro que abraçava seu corpo com uma elegância que parecia estrangeira naquele ambiente modesto. O cabelo estava preso num coque perfeito e a maquiagem era impecável. Ela o olhou, mas seus olhos não tinham o brilho da celebração. Havia uma distância fria, uma calma que o assustou mais do que qualquer grito faria. Ele caminhou em sua direção, o sorriso cansado, murchando lentamente em seu rosto ao perceber que ela não se movia, não o abraçava, não compartilhava da euforia que ele esperava. "Você está linda, meu amor. Parabéns, doutora", ele disse, a voz embargada de emoção, estendendo a rosa. Ela não pegou a flor. Seus olhos apenas percorreram o uniforme dele, o suor em sua testa, a exaustão em seu semblante, como se o visse pela primeira vez. "Não vou te convidar para a festa, João Pedro", ela disse, e as palavras saíram sem tremor, cortantes como um bisturi. Ele ficou paralisado, a confusão nublando seu raciocínio. Antes que ele pudesse formular uma pergunta, ela desferiu o golpe final, com uma tranquilidade cruel. "Eu sou uma médica agora. Nossos mundos não são mais compatíveis. Eu preciso de alguém que possa voar na mesma altura que eu." A rosa escorregou dos dedos de João Pedro e caiu no chão de taco gasto, um ponto de cor viva em um mundo que subitamente se tornou cinza. O som suave de suas pétalas tocando a madeira foi o único ruído no silêncio ensurdecedor que se seguiu. Ele não sentiu raiva, não sentiu tristeza, apenas um vazio absoluto, um vácuo onde antes existia o propósito de sua vida. Cada entrega sob sol forte, cada prato servido com um sorriso forçado, cada hora de sono perdida para que ela pudesse comprar um livro novo, tudo foi desvalorizado e descartado naquela única frase. É difícil até mesmo narrar um momento como esse. Testemunhar um amor e um sacrifício tão profundos, serem tratados como um degrau que não serve mais. Se você também sentiu a injustiça cortando o ar, se inscreva, pois é o apoio de pessoas como você que nos dá força para continuar compartilhando histórias que precisam ser contadas. O mundo deles não desabou de uma vez. Ele foi construído sobre um alicerce de sonhos compartilhados, cimentado com promessas sussurradas em madrugadas de estudo. Eles se conheceram 5 anos antes, numa pequena biblioteca de bairro. João Pedro estava lá para escapar do calor de seu quarto nos fundos de uma borracharia. E Maria
para devorar livros de biologia, sonhando com o vestibular de medicina. Havia uma luz nela, uma fome de futuro que o cativou instantaneamente. Ele, que nunca havia sonhado muito além do próximo salário, viu no brilho dos olhos dela um propósito que poderia adotar como seu. O amor nasceu ali, entre prateleiras de livros empoeirados e a promessa silenciosa de que, juntos, eles poderiam desafiar o mundo e as estatísticas que jogavam contra eles desde o nascimento. Quando o nome de Maria apareceu na lista de aprovados, a celebração foi um misto de euforia e pânico. A alegria pura, cristalina, durou apenas o tempo de um abraço apertado no meio da rua. Logo depois veio a realidade, pesada e fria como uma bigorna. A faculdade era particular, caríssima, um universo de mensalidades e materiais que parecia pertencer a outra galáxia. Foi naquela noite, sentados no meio-fio, que João Pedro selou o destino dos dois. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e disse as palavras que se tornariam o motor de sua vida. Não se preocupe com dinheiro. Eu dou um jeito. Você só precisa focar em ser a melhor médica que esse mundo já viu. Naquele momento, ele não estava apenas prometendo ajuda. Ele estava entregando a ela a chave de sua própria existência, abdicando de seus pequenos planos para se tornar o alicerce do grande sonho dela. O dar um jeito de João Pedro se materializou em uma rotina desumana. Ele abandonou o curso técnico de mecânica, que fazia sem muito entusiasmo, e mergulhou de cabeça no trabalho. As manhãs e tardes eram um borrão de ruas quentes, o cheiro de asfalto e o peso da mochila de entregas nas costas. Mal tinha tempo de tomar um banho e já vestia o uniforme de garçom, entrando em um turno que só terminava quando o último cliente ia embora. O cansaço se tornou seu estado natural. Uma dor constante nos músculos que ele aprendeu a ignorar. O sono virou um luxo raro. Sua recompensa não era o dinheiro que mal parava em sua conta, mas as fotos que Maria lhe mandava do laboratório, o áudio animado explicando uma aula complexa ou o simples vislumbre dela adormecida sobre os livros quando ele chegava em casa, exausto, no meio da noite. Houve momentos de ternura que o mantinham de pé. Uma vez, ele a encontrou chorando de frustração sobre um atlas de anatomia, sentindo-se incapaz de memorizar tantos nomes e funções. Ele não entendia nada sobre o sistema circulatório, mas entendia de desespero. Sem dizer uma palavra, saiu e voltou com 2 pastéis quentes e um copo de caldo de cana da feira da esquina. Sentaram-se no chão da cozinha. E entre uma mordida e outra, ela riu, o peso do mundo parecendo mais leve. Eu nunca conseguiria fazer isso sem você, JP, ela disse, com a sinceridade que só o esgotamento permite. E para ele, aquela frase era mais valiosa do que qualquer noite de sono, mais revigorante do que qualquer descanso. Era o combustível que o fazia acordar no dia seguinte e enfrentar tudo de novo, com um sorriso no rosto. O dinheiro que ele ganhava era sagrado, cada centavo com um destino carimbado. Não era apenas para as mensalidades, era para o jaleco branco que a deixava tão orgulhosa, para o estetoscópio caro que ela precisava, para as inscrições em congressos que a colocariam em contato com os melhores profissionais. Ele se alimentava de marmitas frias para que ela pudesse almoçar no restaurante universitário com os colegas. Ele andava com o mesmo par de tênis furado por mais de 1 ano para que ela pudesse comprar os livros grossos e importados que eram essenciais para sua formação. Ele via esses gastos não como sacrifícios, mas como investimentos. Cada real gasto era um tijolo a mais no castelo que estavam construindo. Um futuro onde a palavra dificuldade seria apenas uma memória distante. A primeira fissura apareceu de forma sutil, quase imperceptível. Foi em uma festa de fim de semestre da faculdade dela. Ele foi buscá-la, ainda com o uniforme do restaurante, o cheiro de fritura impregnado na roupa.
Viu o olhar rápido e desconfortável dos colegas dela, rapazes e moças de sobrenomes importantes e roupas de marca. Maria o apresentou com um sorriso tenso, omitindo onde ele trabalhava. No caminho de volta, o silêncio no carro era denso. Ele sentiu, pela primeira vez, que era um elemento estranho no novo mundo dela. Ele era o passado, a origem humilde da qual ela, talvez, estivesse começando a querer se desconectar. Mas ele amava-a demais para dar voz àquela pontada de insegurança, preferindo acreditar que era apenas cansaço dela. A preocupação também vinha de fora. Sua mãe, uma mulher simples que o criou com dificuldade, o olhava com uma tristeza nos olhos. Meu filho, você vive para essa moça. Mas e você? Onde ficam os seus sonhos nessa história toda? Ela perguntou um dia, enquanto remendava uma de suas calças de trabalho. Ele deu uma resposta ensaiada, falando sobre o futuro dos dois, sobre como o sucesso dela seria o sucesso dele. Mas a pergunta ficou ecoando em sua mente. Os amigos do bairro também o questionavam. Diziam que ele estava sendo usado, que ela o deixaria assim que pegasse o diploma. João Pedro defendia-a com uma lealdade cega, irritado com a falta de fé deles no amor que ele considerava a força mais poderosa do universo. É uma solidão que poucos entendem, a de ser visto como menos por aqueles que você mais quer impressionar, ou pior, por quem você ama. A de sentir que seu esforço, seu suor, sua dedicação são vistos como algo menor, algo que deve ser escondido. Se essa história também te toca de alguma forma, se você já se sentiu invisível enquanto dava tudo de si, se inscreva no canal. É o seu apoio, a sua presença, que nos permite continuar dando voz a sentimentos que, muitas vezes, ficam guardados no silêncio e na dor da injustiça. É a força que nos une para contar relatos como o de João Pedro, que precisam ser ouvidos. Com o tempo, a linguagem dela mudou. Maria começou a usar termos técnicos complexos em conversas casuais. Não para compartilhar conhecimento, mas como se para erguer um muro intelectual entre eles. As conversas sobre o futuro, que antes eram preenchidas com "nós vamos", lentamente se transformaram em "eu vou". Eu vou fazer residência em um hospital de ponta. Eu preciso de um carro para ir aos plantões. Eu estou pensando em me especializar no exterior. João Pedro ouvia tudo com orgulho, sem perceber que estava sendo gradualmente apagado da equação. Ele era o fã número 1, aplaudindo cada conquista, cego para o fato de que a pessoa no palco já não olhava mais em sua direção. A distância se tornou palpável em uma noite de sábado. Com um esforço extra, ele conseguiu uma folga rara e a levou para jantar em um restaurante um pouco melhor do que os que costumavam frequentar. Ele estava feliz, orgulhoso de poder proporcionar aquele pequeno luxo. Mas ela passou o jantar inteiro olhando ao redor com um ar de desdém sutil. "É um lugar legal, JP, mas os talheres estão manchados", ela comentou. E depois falou sobre um restaurante incrível onde tinha ido com seus colegas de internato, um lugar que ele jamais poderia pagar. Naquele momento, ele não se sentiu como seu namorado, mas como um motorista que a havia levado a um compromisso menor antes do evento principal. A comida perdeu o sabor. No último ano, a exaustão de João Pedro atingiu o auge. Ele mal se reconhecia no espelho, vendo apenas olheiras profundas e um cansaço que parecia ter se infiltrado em seus ossos. Mas a linha de chegada estava ali, tão perto. A formatura era o grande marco, o fim do sacrifício e o começo da recompensa. Ele sonhava acordado com o futuro, uma vida mais tranquila. Talvez ele pudesse finalmente abrir sua pequena oficina mecânica. Imaginava a placa na porta do consultório dela, Doutora Maria, e sentia o peito inflar de um orgulho que era quase paternal. Ele era o arquiteto invisível daquele sucesso e estava satisfeito com seu papel nos bastidores, esperando ansiosamente pela cortina final do ato de sofrimento. Nos dias que antecederam a formatura,
ele a via cada vez menos. Ela estava sempre ocupada com os preparativos finais, provas, a escolha do vestido. Ele entendia. Era o momento dela brilhar. A distância física, para ele, era apenas uma circunstância temporária antes da celebração final. Por isso, naquela noite, enquanto a moto cortava o trânsito de São Paulo, ele não carregava apenas uma rosa vermelha, carregava 5 anos de esperança, de amor incondicional e a certeza absoluta de que, ao cruzar a porta de casa, encontraria a mesma garota da biblioteca, pronta para começar o futuro que ele havia construído para eles. Ele não tinha como saber que, para ela, aquele futuro já não o incluía. 7 anos haviam se passado. O pequeno apartamento na Vila Mariana era agora uma memória distante, uma fotografia amarelada de uma vida que não lhe pertencia mais. O escritório de João Pedro ficava no 30º andar de um arranha-céu espelhado no coração financeiro da cidade. As paredes eram de vidro, revelando uma vista panorâmica que ele, um dia, só conheceu de baixo, pilotando sua moto sob o sol escaldante. O ambiente era minimalista, decorado com a precisão de quem sabe exatamente o valor de cada espaço. Ele não era mais o garoto exausto com cheiro de fritura. Era um homem de ombros relaxados, vestindo um terno bem cortado, cuja calma não vinha do sucesso financeiro, mas de uma paz interna conquistada a duras penas. A placa na porta dizia JP Express. O interfone tocou suavemente. A voz de sua assistente soou, profissional e calma. Senhor João Pedro, há uma mulher aqui querendo vê-lo. O nome dela é Maria. Ele não se moveu, apenas olhou para a cidade abaixo por um instante antes de responder. Pode deixar ela entrar. A porta de vidro se abriu e ela entrou, hesitante, como se pisasse em solo sagrado e estrangeiro. Era Maria, mas ao mesmo tempo não era. As roupas caras que vestia pareciam um disfarce mal ajustado e o brilho ambicioso em seus olhos havia sido substituído por uma névoa de cansaço e arrependimento. Ela olhou ao redor, para a imensidão do escritório, para o homem que ele havia se tornado, e um pequeno sorriso de descrença e dor se formou em seus lábios. Ele permaneceu sentado, indicando a cadeira à sua frente com um gesto de cabeça. Ela se sentou, as mãos tremendo levemente sobre a bolsa de grife. João Pedro, eu não sei nem por onde começar. Sua voz era um sussurro frágil. Eu soube do seu sucesso. Fico feliz por você. Eu cometi um erro, o maior erro da minha vida. Ele apenas a ouvia, sem raiva, sem triunfo, com a distância de um geólogo analisando uma rocha antiga, uma relíquia de um passado extinto. Ele a deixou falar, esvaziar-se de desculpas e lamentos. Ela falou sobre a solidão em seu consultório de luxo, sobre relacionamentos vazios com homens que admiravam seu status, mas não sua história. Falou sobre como o sucesso não tinha sabor sem alguém com quem compartilhá-lo de verdade. Quando o silêncio finalmente caiu, pesado e definitivo, João Pedro se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas sobre a mesa de mogno. Maria, eu não te odeio, ele disse, e sua voz era tão calma que a assustou. Pelo contrário, aquele João Pedro que você conheceu, o garoto que vivia para o seu sonho, ele não existe mais, e sou grato por isso. Você não o destruiu naquela noite. Você o libertou. Você me deu o empurrão que eu precisava para descobrir quem eu era sem você, para construir algo que fosse meu. Aquele garoto morreu e eu sou grato a você por tê-lo matado. O verdadeiro soco, no entanto, não veio em palavras. Veio em um gesto simples. João Pedro abriu uma gaveta de sua mesa e tirou um folheto de papel colchê brilhante. Ele o deslizou suavemente pela mesa até ela. Na capa havia o logo da JP Express e o título Programa Recomeçar, Bolsas de Estudo para Jovens Talentos.
Maria pegou o folheto, seus olhos percorrendo as fotos de jovens sorridentes em salas de aula e laboratórios. Eu criei isso no ano passado, ele explicou, o tom ainda perfeitamente nivelado. É para que jovens como nós éramos, cheios de potencial, mas sem recursos, possam construir seus próprios sonhos, para que ninguém mais precise desistir de si mesmo para realizar o sonho de outra pessoa. Naquele momento, ele não era um ex-namorado ferido exibindo seu sucesso. Era um homem que havia transformado sua dor mais profunda em um propósito coletivo. Maria olhou do folheto para o rosto dele e, pela primeira vez, ela compreendeu a verdadeira dimensão do que havia perdido. Não era o dinheiro, não era o status, era o homem. O homem que, mesmo depois de ser quebrado, usou os cacos para construir pontes para outros. A distância entre eles não era mais social ou financeira, mas moral. Um abismo intransponível. As lágrimas que vieram aos olhos dela não eram de tristeza, mas de uma clareza devastadora. Ela não disse mais nada. Apenas se levantou, deixou o folheto sobre a mesa e saiu do escritório em silêncio. A porta de vidro se fechou com um clique suave, e João Pedro ficou sozinho, olhando não para o espaço vazio que ela deixou, mas para a cidade que ele havia conquistado, sentindo uma paz que valia mais do que qualquer império. O escritório imponente já não era o seu refúgio, mas apenas o seu local de trabalho. O verdadeiro santuário de João Pedro era agora um sobrado ensolarado no alto da Lapa, onde o cheiro de café fresco se misturava ao som do riso de Ana, uma arquiteta que via nele não um CEO, mas o homem que usou as ruínas para construir um jardim. Ela conheceu sua história não por fofocas, mas por ele mesmo, em uma noite em que a vulnerabilidade dele a fez enxergar a força que o definia. Ana o amava não pelo império que ele ergueu, mas pela forma como ele o administrava, com uma generosidade silenciosa que era a antítese da ostentação. Ela nunca o viu olhar para trás com raiva, apenas com a serenidade de quem observa uma paisagem distante que já não lhe pertence. A felicidade dele não era um troféu exibido para o mundo, mas uma paz cultivada a portas fechadas, regada por um amor que não exigia sacrifícios, apenas parceria. A maior prova de sua vitória não estava nos balanços financeiros da JP Express, mas no olhar de sua mãe, Dona Lourdes, cujas mãos calejadas agora seguravam com orgulho o porta-retrato com a foto da primeira turma de bolsistas do programa Recomeçar. Finalmente via o filho que ela temia ter perdido. Em um almoço de domingo, enquanto ele brincava com o sobrinho no tapete da sala, ela o observou em silêncio por um longo tempo. Depois, com a voz embargada, ela lhe disse: "Eu tinha tanto medo que a amargura te consumisse, meu filho, mas você pegou o veneno que te deram e transformou em remédio para os outros. Esse é o seu verdadeiro sucesso. Não é o dinheiro, é esse coração que não deixou de ser bom." Para João Pedro, aquela bênção era o dividendo mais valioso que ele já havia recebido. A confirmação de que sua jornada não o havia endurecido, mas sim o tornado mais humano. Anos mais tarde, ele estava de pé em um palco, sob as luzes de um auditório universitário, um lugar que um dia simbolizou um mundo ao qual ele não pertencia. Mas agora, ele não estava ali como um estranho, e sim como patrono da turma. Ao seu lado, uma jovem recém-formada em engenharia, a primeira bolsista do programa Recomeçar a concluir o curso, chorava de gratidão. Em seu breve discurso, João Pedro não falou de negócios ou de superação clichê. Ele olhou para os formandos e disse com uma simplicidade que ecoou pelo salão: "O verdadeiro sucesso não é provar algo para quem te deixou para trás. É construir um lugar para onde você e outros como você possam ir. Não se definam pela porta que se fechou, mas por aquelas que vocês decidem abrir para si mesmos e para os outros."
Naquele momento, ele não era um empresário, era a personificação da esperança. Ao sair do auditório, a noite estava fresca e estrelada. Ana o esperava com um sorriso, segurando a mão de seu filho de 4 anos, enquanto a filha mais nova dormia tranquilamente em seu colo. Ele abraçou sua família, o calor daquele pequeno círculo de amor dissipando qualquer sombra remanescente do passado. A história de Maria já não era um capítulo doloroso, mas um prefácio necessário para o livro de sua vida, uma vida que ele escreveu com suas próprias mãos, em suas próprias condições. Histórias como a dele nos lembram que as maiores reviravoltas não são sobre vingança, mas sobre redescoberta. Se a jornada de João Pedro te inspirou de alguma forma, considere se inscrever. É o seu apoio que nos dá a força para continuar compartilhando relatos de resiliência que provam que todo final pode ser um novo começo.